Agradeço a compreensão aqui pelo atraso, tá? Mil desculpas. Tivemos um probleminha técnico aqui com a internet que não depende do estúdio, não depende de mim, tá? Mas vamos começar. Não tem o retorno aqui na tela ainda. Acho que daqui a pouco aparece. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Se puderem mandar aqui no comentário, eu agradeço, só para ver se o problema foi sanado. Tá? Mas hoje você vai elevar a sua advocacia ao patamar supremo. Ao patamar supremo. Olha, isso aqui eu trouxe de lembrança de quando eu assessorava ministro lá, hein? Ainda da época dos processos de papel. Eu trouxe essas capas de recordação. Sanise, o Vilar, Leandro, a Thamita, sejam todos muito bem-vindos aqui. Hoje você vai aprender a fazer um recurso extraordinário ser admitido no STF. Quem já está me acompanhando aí há algum tempo, já está vendo que eu trago dicas diárias aí do Supremo, né? Compartilho um pouco da minha experiência. E hoje nós vamos destrinchar aqui, vou contar os segredos da análise processual lá no Supremo, viu? Desde o cafezinho com o Jairzinho, lá nos gabinetes, ele hoje está na cobertura, era do 5º andar, ele que me viciou, um abraço Jairzinho, que é o garçom mais famoso do Supremo, ele que me viciou em café, eu nem gostava, ele chegava só com a xícara, eu falava, nossa, eu gosto tanto do cheiro, mais do que o sabor. Aí ele virava para mim e falava assim, não, filho, então eu vou deixar aqui para você só um cheirinho aqui para você ficar trabalhando e sentindo o cheiro que você gosta. E eu, então, tá bom. Aí acabei sendo viciado, só hoje eu já tomei uns 10. Tá? Você sabia que o Supremo, ele tem uma trincheira, né? Eu vou até mostrar na tela aqui para vocês a taxa de provimento recursal hoje, tá? Tá na tela, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas só de 2000 e... Tá passando na tela aí, pessoal? Eu deixa aqui, ó. Mostrar na tela para vocês aqui, ó. Ó aqui, ó. Só em 2025, hein? 11.749 decisões e 713 provimentos, tá? 93,9%, quase 94% de não provimento. Olha isso, se você for olhar nos anos de 2010 até 2025, a gente tem nessa tela aqui. Isso é a estatística oficial do Supremo, tá? Tá no Corte Aberta. E se a gente for olhar na OAB, pode tirar da tela aqui, se a gente for olhar lá na OAB, hoje nós temos 1,5 milhão de advogados ativos. E aí você vai ver que 94% não sabem fazer um RS ser admitido no Supremo. Tá? E você vai saber, tá? Porque eu vou revelar os segredos do e-decisão. É o sistema do STF. Vocês ainda continuam vendo a minha tela ou vocês só estão me vendo aqui? Eu queria que vocês mandassem aqui para mim. É um teste hoje, né, gente? Essa live aqui. Mandar para mim aqui o que vocês estão achando, as conversas, tá? Os comentários, mandar as dúvidas. A gente vai tirando aqui. Na medida do possível, ele vai passando na tela. E eu vou fazendo aqui, ó. Tem tela dividida, mas eu não estou tendo retorno na minha tela ali na frente. E nem precisa da tela dividida não, tá? Deixa só a minha mesmo. Vamos lá, gente. Você sabe que o Supremo tem 3 setores de admissibilidade recursal antes de... Você tirou? Pode tirar essa tela dividida. Não precisa mostrar a minha tela do computador não, tá? Deixa só a minha aqui, só para eu conversar com o pessoal. O Supremo tem 3 setores de admissibilidade na presidência antes de o seu RE chegar num gabinete de ministros. Sabia disso? Os setores são a PROB, a repercussão geral, e a PROC. Eles são
A PROB é a análise de pressupostos objetivos, que ele vai tratar ali de remessa indevida, interesse recursal, desistência, tempestividade, cabimento, toda essa parte dos pressupostos objetivos que o CSA traz, ele faz a diferença dos intrínsecos, extrínsecos, tá? A gente tá com o curso está completíssimo, gravação profissional para você, com mapa mental, com modelo de RE já admitido no Supremo, tá? Então, o primeiro setor de análise da presidência é análise de pressupostos objetivos, que é a PROB, que vai ver essa tempestividade, representação, cabimento. Depois passa pelo setor de análise, que é a gerência de análise de repercussão geral, que é para ver, depois que ele passou do primeiro setor, esse primeiro setor ele vai ver só se você indicou, por exemplo, a preliminar de repercussão geral. Se você tiver indicado, ele passa para o próximo setor, que é o da repercussão geral, e ele vai fazer o cotejo dos temas com a tua fundamentação. Quando você passa desse segundo estágio, ainda vai para a PROC, que é a análise cotejada, que aí vai ver as súmulas, né? A súmula 287, súmula 284, né? Vai ver se tem a 281, esgotamento de instância, para ver se é a súmula 454 sobre cláusulas contratuais, 280, ele faz análise dessas súmulas, que são mais de 25, hein? No CSA a gente trabalha todas elas. E hoje aqui, nós vamos trabalhar basicamente aqui um checklist, eu vou dar um checklist para você, eu vou mandar para você aqui um checklist já para você ser capaz, pelo menos, tá, com essa live, com esse nosso bate-papo, de apresentar contrarrazões e impugnar o RE do teu adversário. Apontar para o Supremo já onde está o erro para ele ser inadmitido, e a gente sabe que pelo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, o Supremo está todos os dias, e a gente vai olhar, eu vou mostrar isso na tela para você, com o DJ de hoje, que o Supremo todos os dias aumenta honorários dos advogados em razão da inadmissibilidade recursal. Então você já tem a chance hoje de começar a aumentar os seus honorários só indicando o erro do RE do teu adversário, beleza? Quem é André Alisson, né? Quem é André? Meus amigos brincam, falam que eu deveria ter um best-seller de promoter a promotor, né? Eles brincam comigo, né? Porque eu, quando era menor de idade, eu era promoter de festa, promoter de evento. Onde eu ando, a galera fala que eu sou vereador, que conheço muita gente, converso. Eu só gostava de farra. Vim de uma família pobre, né? Meu pai foi engraxate, minha mãe foi criada para ser empregada doméstica. E hoje eu acredito que o estudo transforma vidas. E é esse o meu objetivo. Por meio da educação, transformar a sua advocacia, transformar a sua vida, você ser um advogado reconhecido, melhorar o sistema de justiça criminal, porque muita coisa boa deveria ser julgada pelo Supremo, mas não chega em razão da falta de habilidade técnica de se levar um RE para lá. E isso é plenamente compreensível, porque eu, na minha faculdade, não vi um recurso extraordinário, eu não vi um processo. Nós tivemos uma aula na cadeira de Direito Constitucional para falar do 102, rapidamente, e uma aula rápida para tratar de RE e RESP. Só de forma objetiva dizer, olha, o RE é o recurso que vai para o Supremo para tratar a matéria constitucional e o RESP é a matéria federal. Basicamente isso, tá? Depois disso, eu fui, depois dessa fase de farra, né, que acabou muito cedo até, com 18 anos eu já comecei a estudar para concurso, porque eu entrei na faculdade. Eu era tão perdido que eu fiz vestibular para no mesmo ano, hein? Veterinária, contabilidade, agronomia e direito. Passei para direito numa particular e falei, nasci para isso. Fiz o primeiro semestre lá e foi curioso porque todo mundo ia de Mercedes, né? Tinha filho de desembargador, filho de presidente da OAB, e eu também ia de Mercedes, só que a minha Mercedes tinha cobrador, né? Era um ônibus,
Eu nunca passei necessidade nenhuma, né? Meus pais me deram uma vida muito boa, dentro do que eles podiam dar. Nunca tive luxo, mas nunca tive necessidades. Meus pais tiveram muita necessidade, eu não. E com 18 anos, meu pai e minha mãe falaram, olha, e aí, vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai estudar, como é que é? E meu pai falou, olha, vai, passa num concurso, vai estudar para concurso, porque você vai entrar na faculdade, você vai ficar aí pelo menos 2 anos fazendo um estágio, ganhando mixaria, você não tem qualificação, e aí, como é que você vai fazer? Eu entrei, vi essa realidade, na época eu tinha uma namorada, ela me buscava em casa, tá? Para ir para o colégio, para ir para a faculdade, ela tinha carro, eu não tinha, então isso para o homem com 18 anos já é assim, quase que uma humilhação, né? Aí, depois disso, eu resolvi virar a chave. Eu nunca fui burro, né? Assim, eu sempre fui muito preguiçoso, sempre fiquei de recuperação final em todas as matérias, nunca reprovei, porque minha mãe, ela tinha a tal da educação impositiva, né? Ela falava assim, reprova que eu quebro as suas 2 pernas. E isso era uma alusão a um acidente que eu tive quando eu era criança, eu fui atropelado, fiquei 4 meses sem andar, né? Eu quebrei o fêmur e fiquei engessado do umbigo para baixo as 2 pernas. Então ela trazia essa alusão para mim e aí botava uma pressão e eu estudava e passava. Só que eu sempre fui muito preguiçoso. Depois da maioridade que eu fui para começar a estudar, para transformar. E aí tranquei a faculdade, minha mãe na época nem queria, porque ela falou, não, você não vai estudar, eu tenho certeza que você não vai. E eu falei, vou, mãe, eu vou estudar sim. Aí tranquei, acabou dando certo, passei num concurso e aí eu vi, gente, é só sentar, é só se capacitar que a gente consegue transformar a vida. E dali para frente eu passei para analista do Supremo e ainda durante a faculdade, eu estava terminando o 8º semestre, entrei para ver o meu primeiro RE com 23 anos num gabinete de ministro no Supremo. E foi engraçado porque eu já fui logo trollado, né? Quando eu entrei lá, tinha uma assessora que é muito amiga minha até hoje. Eu peguei um processo, né, daquele jeito, assim, lendo como se fosse um livro, né, de capa a capa, o índice. E aqui começa efetivamente o nosso método, né, o nosso método CSA, que você consegue ver aqui atrás. Se você puder subir um pouquinho aí o nosso CSA para você ver, que foi o método que eu desenvolvi, que é o Código Supremo de Admissibilidade. Lá no Supremo eu vi que RE a gente analisa de trás para frente. Por quê? Porque lá é a instância final, né? Então a gente vai pegar da última decisão de admissibilidade para trás. E eu lá com 23 anos, a primeira vez, talvez você que não tenha um, um contato muito maior com o recurso extraordinário, né? Porque a gente é treinado para passar na OAB e para atuar em primeiro grau, que é completamente diferente. A gente vê todos os dias o Supremo matando o recurso, por exemplo, porque aplica a súmula 279, porque a gente teima em tentar discutir fatos e provas lá em cima. E o CSA, ele vai te ensinar a diferença entre revaloração probatória, que é admitida no RE, e reexame de fatos e provas. E aqui eu já deixo uma dica de ouro. Sempre que você for trabalhar um RE, coloque na tua peça que você está buscando ali uma interpretação jurídica daqueles fatos e não uma reinterpretação dos fatos. É interpretação jurídica, é alcance jurídico da norma que regula aquele fato. Por exemplo, um pagamento. Você não está discutindo se houve ou não um pagamento. Você está discutindo se aquela forma de pagamento é constitucional ou não. Hoje, por exemplo, o Supremo, quer dizer, ontem, o Supremo julgou o tema 977 da repercussão geral sobre a possibilidade ou não de se acessar o telefone celular do investigado durante uma abordagem policial. Ali foi um ARI, tá? Um agravo em recurso extraordinário, e isso é interessante, porque o Supremo julga em repercussão geral não só o RE, mas também o ARI, e aí ele dá provimento, depois converte, e aí dá provimento ao recurso extraordinário, que foi o caso de ontem. Não definiu tese, mas o caso rapidamente, foi o seguinte,
o réu, ele tinha assaltado uma mulher na frente de um banco, ele pegou a bolsa dela, na fuga ele deixou o celular dele cair. E a polícia, na perseguição, pegou o celular, acessou o conteúdo, acessou a agenda, as ligações e identificou esse réu, né, esse assaltante. O tribunal, em primeiro grau, ele foi condenado, mas o TJ do Rio de Janeiro entendeu que aquela prova era ilícita, porque deveria ter autorização judicial para acessar o telefone. E aí você vê que não se está discutindo no RE se ele assaltou ou não. Isso é fato e prova. Ele está discutindo o alcance do artigo 5º, 10º, do artigo 5º, 12º, que é privacidade, honra e intimidade. E acesso aos dados, né? Se é dados de comunicação, se é fluxo, isso não nos interessa. Mas o que interessa aqui é essa dica de ouro, tá? De quando você for trabalhar o teu RE, não fala que você quer provar a inocência. A gente vê muito isso lá. Você não quer provar a inocência. Você quer provar que a norma foi mal interpretada pela decisão recorrida. Tá bom? Além disso, né, lá no Supremo, o que eu aprendi? Eu aprendi que tem um método que vai da assinatura até a análise efetiva da repercussão geral. E isso é analisado pelos 3 setores que eu te falei e também nos gabinetes. Então, a primeira coisa que é analisada lá no Supremo quando chega, né, eu vou até mostrar aqui na tela para você, deixa eu abrir aqui peraí. Não, agora não. Deixa eu encontrar aqui aqui, ó. STF Digital. Esse aqui é o sistema que eu trabalhei durante um tempo, é ainda o sistema utilizado pelo Supremo, isso não tem nenhum segredo, tá? O Supremo, inclusive, ele não inventa nada. Isso aqui está tudo na lei, tudo na Constituição. Você tem que entender que o artigo 102 da Constituição ele é muito claro em dizer qual que é o papel do Supremo e qual é o papel do recurso extraordinário. Então, o Supremo julga em recurso extraordinário, pelo 102, inciso 3º, alíneas A, B, C e D, né, que são as hipóteses de cabimento. A gente tem uma aula específica sobre cabimento. Ele vai dizer, o Supremo julga causa decidida em única ou última instância quando violar dispositivo da Constituição, tratado, interpretação. Então, tem lá A, B, C e D. Só que é muito claro, dali é que surgem as súmulas. Então, por exemplo, quando ele fala que julga causa jurídica, ele já está excluindo o reexame de provas. Então, por isso que surge a 279. Quando ele fala em única ou última instância, ele diz que tem que ter esgotamento de instâncias. Então, lá nos setores do Supremo, você vai ver que tem a análise cotejada das súmulas, tem o pré-questionamento, súmulas 282, 356, que é exatamente, olha, se é última instância e causa decidida, a matéria tem que estar pré-questionada. E aí lá no CSA você tem uma aula só sobre pré-questionamento. Vai anotando aí, porque você precisa procurar isso, pelo menos no RE do teu adversário, se você ainda não está fazendo um RE. Mas se você for elaborar, anota também, me cobra o checklist aí no Instagram, que eu mando para você o que você tem que ter no RE. Mas, obviamente, lá no CSA eu explico como fazer de forma detalhada, né? Essa live é para a gente destrinchar aqui para você o que você precisa, né? Que é o nosso checklist. Então, vamos lá. Anota aí, pega o papel e caneta ou anota aí no post-it, porque isso aqui você precisa, ó. Você vai olhar a assinatura, vai olhar se tem procuração. Ah, André, que besteira, procuração. Pois é, recentemente a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro teve um recurso inadmitido, foi um agravo até regimental, por falta de procuração nos autos, hein? Tá certo que o 932 manda intimar, tá? Mas ali, da falta de procuração, no agravo regimental,
teve ausência de impugnação específica. Então, outra dica de ouro que eu dou no CSA e que já vai ficar aqui para você. Quando você for fazer o teu RE, abra duas colunas. Abra uma tabela com duas colunas. Na coluna A, você coloca todos os fundamentos da decisão recorrida. Por exemplo, se for uma decisão de inadmissibilidade do teu RE, você vai colocar lá, ele inadmitiu porque aplicou a 279, inadmitiu porque falou que é falta de pré-questionamento. 279 é fatos e provas, tá? Ele falou que quer discutir matéria fático-probatória. O tribunal recorrido falou que a matéria é infraconstitucional e falou que não está pré-questionado. Você vai no teu RE, antes de você começar a fazer o teu RE, você já vem aqui e vai falar, está pré-questionado sim, aí, inclusive eu fiz oposição de embargo de declaração. Não é fatos e provas, porque eu não estou discutindo se ele fez ou não fez, eu estou discutindo o alcance jurídico, a interpretação jurídica daquela norma. Também não é matéria infraconstitucional, porque isso está no dispositivo XYZ da Constituição. Outra dica em relação à menção de dispositivo constitucional. Seja específico. O STF tem a súmula 284, que é uma das vilãs de admissibilidade, que é exatamente a súmula que fala da deficiência na fundamentação. E uma das hipóteses de deficiência na fundamentação é exatamente a falta de indicação específica, aqui no teu dispositivo. Porque, às vezes, você coloca um dispositivo genérico, você coloca ali, dignidade da pessoa humana. E isso não vai dar certo, tá? Vai aplicar, se você não tiver um dispositivo específico, se for muito genérico, vai aplicar a 284. Então, a 281, anota aí, você vai ter que analisar a 281, esgotou a instância? Como que você vai ver isso? Lá da decisão recorrida, cabia algum outro recurso? A decisão é monocrática? Você já tem que olhar isso, tá? A decisão é monocrática? Cabia outro recurso? Então, se cabia outro recurso, o Supremo vai inadmitir o teu recurso. Tá? A gente falou da 281, da 282, que é o pré-questionamento, cabimento, tempestividade. Hoje a gente tem inúmeros mecanismos de contagem de prazo, né? Recentemente saiu uma resolução do CNJ, acho que é 455 do CNJ, que ela trata da nova forma de comunicação dos atos, né? O DGEM. Então, o do domicílio eletrônico, né? Parece bobagem, mas presta atenção que tem muita intempestividade. Agora, recentemente, não tem nem um mês, o Supremo julgou, também inadmitiu uma arguição de impedimento, salvo engano, a arguição de impedimento do Coronel Braga Neto, num caso também do Supremo aí recente. Então, acontece. Eu vou, daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas decisões do DJ de hoje. Mas hoje, vamos aqui... Pode deixar só a minha tela, tá, Leandro? Isso, só o meu rosto. Que mais? Cabimento. Cabimento é um dos pressupostos processuais que mais matam também, tá? Então, se é a linha A, B, C ou D, presta bastante atenção. E eu vou te dar outra dica de análise, tá? Assim, primeira coisa que você vai olhar, a decisão recorrida, ela fundamentou a inadmissibilidade em qual dispositivo? É no 1021 ou no 1042? Então, por isso que eu estou falando, faça duas colunas e coloque todos os pontos, tá? Por quê? O que eu mais vejo é o presidente do tribunal local, ele inadmite o teu recurso porque aplica a sistemática da repercussão geral. E aí vai lá e fundamenta pelo 1021 do Código de Processo Civil. Aí, o advogado, ele bota o ARE no modelão, né? Porque ele pega um modelo da internet, geralmente, ou manda a IA fazer, e aí não muda.
nem o dispositivo legal que fundamenta a interposição do recurso dele. E aí vem com um ARI tratando da parte de súmulas, né? De pressupostos tradicionais de admissibilidade. São duas coisas completamente diferentes. A inadmissibilidade, por exemplo, pela repercussão geral, sequer cabe recurso para o Supremo. Cabe um agravo regimental para que o próprio tribunal de origem analise aquela situação. Depois de analisar aquilo ali, o Supremo entende que não cabe nem ARE, nem novo RE. A aplicação da sistemática da repercussão geral é competência do tribunal local. O máximo que pode acontecer é uma reclamação para o STF lá com base no 988, tá? Então presta atenção nessa dica. Esse é um dos segredos, tá? Que é o primeiro tópico de análise recursal pela APROB, né? Pelo setor que eu falei lá de pressupostos objetivos. Ele já vai fazer o cotejo. Se você fundamentou o teu recurso no 1042 e a inadmissibilidade foi pelo 1021, esquece, tá? Já morreu o teu recurso. E eu soube, na época que eu trabalhava lá, eu tinha meta, né? Você tinha que, pelo menos, a meta é de análise, tá, gente? Não é meta de matar processo. É meta de analisar processo. Um processo admitido ou um processo inadmitido é a mesma coisa para fins de estatística e para fins de meta, tá? Ele tem que fazer análise. Só que como que é feita a análise? A análise é um caça-erros. Se eu tenho 25 súmulas, se eu tenho diversos óbices processuais, lógico que eu vou procurar os óbices processuais. Esse aqui, por exemplo, de ausência de impugnação específica, eu já olhava lá. Uai, peraí, são 3 fundamentos no primeiro e só tem 2 fundamentos no recurso. Tchau. Ainda que você ganhe os 2, tem um fundamento autônomo. Então, aplicava tanto súmula 283, por exemplo, às vezes, quanto a ausência de impugnação específica, que hoje tem previsão expressa no Código de Processo Civil. Tá? Outra coisa, outra dica, na tua repercussão geral, diferente da relevância da matéria federal lá do RESP, que a própria lei traz já a previsão de que matéria penal tenha essa relevância, na repercussão geral não tem. E o Supremo Tribunal Federal, o plenário do STF, já julgou e falou, olha, ainda que cuide de liberdade, o recorrente tem que fundamentar especificamente. E como é que você vai fundamentar a tua repercussão geral? Lá no CSA eu dou uma aula completa sobre isso. Mas aqui, basicamente, eu vou dizer para você, repercussão geral, relevância e transcendência. Relevância, sob o ponto de vista jurídico, econômico, social ou político. E a transcendência, você vai mostrar para o Supremo, você não quer que ele decida a tua causa, você quer que ele decida a matéria constitucional para todos, tá? Ultrapassa o interesse subjetivo das partes. Fala, olha, eu vou pegar de rebaba o entendimento do Supremo. Esse entendimento vai valer para todos. Essa é a repercussão geral. Então, isso é o que você tem que tomar conta ali. Vamos abrir aqui Abre a tela aqui, eu vou mostrar a minha tela para vocês, só para vocês verem aqui. Olha, aqui, ó. Isso aqui é o de hoje, tá? Acho que não sei se vocês conseguem ver, mas tá aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Que aí eu acho que fica melhor aqui para. Aí, vamos lá. Aqui você vai ver que, ó, tá no Diário de Justiça Eletrônico, tá? Publicado hoje. Eu filtrei aqui por agravos. Ó, tá filtrado por agravo. Os publicados hoje e só decisão da presidência, que são os 3 setores, tá? Então, por exemplo, aqui o ARE 155.18.20. Isso é processo público, tá, gente? Não tem nenhuma informação específica, sigilosa não, tá? Isso aqui é para mostrar para você. Vamos lá, essa primeira aqui de hoje, ó, é um recurso, tem aqui o nome das partes, não interessa pra gente. Olha lá, ó, trata-se de recurso extraordinário com agravo, né, um ARE, contra a decisão de inadmissão do RE.
O STF examinando o recurso com tema 800 da repercussão geral. Eita, peraí. Aqui, ó. Voltou aqui, peraí. Vamos ver essa... O que eu fiz aqui, gente? Já mudei o ARI. Já mudei. Deixa eu ver se eu abro ele de novo aqui, ó. Ministro-presidente. Vou pegar os publicados. Ah, é porque ele mudou aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Aí vamos ver o de hoje. 22 de maio de 25, né? Peraí, gente. 22 de maio de 25. Tecnologia ajuda, mas atrapalha também, né? Porque às vezes a gente dá um probleminha aqui, parece que não... Parece que sai tudo da tela aqui, é uma bagunça, né? Vamos ver, só os publicados hoje. Beleza, pronto, voltamos para ele aqui, ó. Voltamos aqui. Então, olha só, o Supremo, examinando o RE tal, tema 800 da repercussão geral, beleza, tá aqui, e aí ele traz, ó, o 1030 diz que o relator pode negar segmento, pode encaminhar o processo ao julgador, pode sobrestar o recurso. Isso aqui, inclusive, tem uma aula específica sobre os poderes do relator no STF, sobre os poderes do presidente do tribunal local, tá? A gente tem aula e o curso tá todo detalhado. Se você tiver uma dúvida sobre 279, você vai clicar na aula 279. Se você tiver uma dúvida sobre a 284, você vai clicar na 284. Você viu lá a decisão de admissibilidade do teu recurso, você consegue assistir aquelas aulas sobre a admissibilidade do teu recurso. Óbvio que eu recomendo que você assista o curso inteiro. Por quê? Porque o curso, ele traz, inclusive, uma revisão geral sobre recursos, sobre efeitos do recurso, o que é cabimento, pressupostos intrínsecos, diferença entre admissibilidade e mérito. Está completíssimo. São mais de 12 anos de experiência, sendo 8 como assessor de ministro do Supremo e 4 anos e meio como promotor de justiça auxiliar do PGR. Eu analisei mais de 5.000 processos, gente. Então, é um caça-palavra. Se a gente... Sabe quando você amarra o seu cadastro de olho fechado? É a mesma coisa a análise processual para quem tem essa prática. E isso eu estou condensando esses 12 anos de experiência, mais de 2.000 páginas lidas, fiz mestrado na USP em processo. Então, tudo isso eu vou colocar para você aqui num curso que você vai conseguir, inclusive, tirar suas dúvidas comigo, tá? Vamos lá. Aí aqui, por exemplo, ó, ele viu que tinha sido inadmitido e aqui a decisão diz, olha só, aplica a sistemática da repercussão geral, logo determina a devolução dos autos à corte de origem. Então aqui ele aplica o 1030 dizendo, olha, quem tem que aplicar a sistemática de repercussão geral é a origem, não sou eu, Supremo Tribunal Federal, porque eu preciso definir tese. O próximo, mesma coisa, tá? Ó, isso aqui de ontem, ó. A decisão foi de ontem, publicada hoje. Vamos ver. ARI 155/2004. Trata-se de recurso extraordinário com base no 102. Esse aqui é um RL, ele foi admitido. O STF, julgando o tema 1219, decidiu que há repercussão geral naquele tema. Então, provavelmente ele devolve, ó, tá aí, devolveu. Quando tem a repercussão geral, ele devolve. Eu estou querendo achar um aqui. Pronto, ó, negou segmento. Vamos ver esse aqui, ó. 155/2162. Trata-se de ARI contra a decisão de inadmissão. Você vê que isso aqui é um modelo que é igual para todos, tá? Lá naquele decisão, você tem as hipóteses, é só você clicar que ele já gera o modelo. As pessoas falam, é um copia e cola. Não, não é copia e cola. É porque o erro é o mesmo. Se o recurso não impugnou especificamente, eu não preciso ficar ali. Poxa, o Supremo, nós vimos aqui que foram quantas decisões esse ano? 20.000, sei lá. O Supremo não vai ficar especificando A, B, C e D. Não, ele, olha, não impugnou especificamente, está aqui. E já joga o modelo. Então, esse aqui, por exemplo, ó, analisados os autos,
verifica-se que o RE foi interposto na vigência já da emenda 45. Então, aqui já está tratando da repercussão geral, né? Provavelmente ele não fundamentou a repercussão geral. E aí ele fala aqui, ó, tá criando a exigência de demonstração da repercussão geral. No caso, o RE foi interposto depois de 3 de maio de 2007, quando se exigia. Olha isso. A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral na matéria. O que acontece? Nega seguimento ao recurso. E olha aqui, ó, fixando, majorando o horário que eu tô os honorários da forma que eu te falei, ó. 85, anota esse aí. 85, parágrafo 11. Sempre que você for fazer apresentar contra-razões no teu RE, você vai pedir aumento dos honorários no 85, parágrafo 11, tá? E você vai dizer, olha, ele não fundamentou a preliminar de repercussão geral. E cita esse precedente aqui, ó, RS 569 476. É um agravo regimental do Tribunal Pleno, tá? Pessoal, a live já está se alongando. Essa aqui hoje era para bater um papo, mostrar para vocês o nosso checklist, tá? Esse checklist recursal que eu coloco aqui, que eu já passei para vocês. Quem quiser, quem tiver dúvida, me manda lá uma dúvida no direct, eu vou te responder, tá? Aguarda que o CSA tá no forno. Manda, eu quero fazer a próxima live, eu quero fazer na quinta que vem, analisando efetivamente recursos do Supremo. A gente vai fazer isso aqui que a gente fez. Hoje a gente só viu a decisão, né? Semana que vem, eu vou, quinta-feira que vem, no mesmo horário, e não vou me atrasar, eu me comprometo aqui com você, eu vou entrar antes, vou colocar tudo, nem que eu faça pelo meu celular e você vai acompanhando aí, tá? Mas a ideia é a gente analisar junto os recursos do dia lá no Supremo para ver por que daquela decisão. E com essa análise eu tenho certeza que você vai aprender a fazer tanto o teu RE quanto inadmitir o RE do teu colega, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela atenção, agradeço demais a compreensão de vocês que entraram aqui depois, que viram que aguardaram esse atraso, tá? Agradeço mesmo de verdade, muito obrigado por tudo, tá? Peço desculpas, eu sei que seu horário é valiosíssimo, mas eu acho que as dicas que eu te dei aqui, você já consegue, pelo menos, fazer contra-razões e prestar atenção no teu RE, tá bom? Então, qualquer dúvida, me chama lá. Já deixo bem claro, eu não dou mentoria, não dou consultoria, tá? É professor de direito processual, processo penal, mestre, e compartilhando experiência que eu tive ao longo desses mais de 12 anos trabalhando no STF, tá? Não dou mentoria, eu sou um promotor de justiça e quero compartilhar com você o conhecimento, tá? Só isso, não tem mentoria. Várias pessoas já me perguntaram se eu advogo, se eu atuo, se eu faço processo. Não. A gente pode aqui abrir um processo e discutir normas constitucionais e normas processuais. Eu não dou consultoria, eu dou um método que vai fazer o seu recurso. Se você seguir esse método, você tem chances extremas. Vai ser muito difícil o STF inadmitir o teu recurso, porque é a mesma análise que ele faz no sistema dele, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.